bem-vindo a mais um Crime Ideia. Hoje a gente vai falar de redação e eu quero falar especificamente daquela pedra no sapato que é começar o texto. Eu tenho certeza que você já passou por essa dúvida. Como começar uma dissertação? Dissertação do gênero simples, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Vou defender uma tese com argumentos. Aliás, na nossa próxima aula a gente vai falar sobre argumento. Tem que apresentar uma proposta de intervenção no final. Aliás, a gente também vai ter uma aula sobre isso. E a dúvida é, como começar o texto? Fico meia hora ali para escrever uma redação, demoro 20 minutos só para começar a redação. Certeza que você já passou por isso. Então, hoje eu vou falar especificamente sobre isso com vocês, dicas rápidas, dicas simples, que ajudam você a fugir do lugar comum e tentar uma coisa diferente. Bom, então vamos lá. O que é o lugar comum em início de dissertação? A marcação temporal. A galera tem uma mania de escrever atualmente, hoje em dia, nos dias atuais, né? Então, isso aí é uma coisa que muita gente faz. E isso é uma quase denúncia de que o texto é um texto superficial, um texto pobre. Porque quando você pratica muito texto, você evita esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, a minha dica é, evite essas marcações temporais, porque muitas vezes elas são ilógicas. Às vezes você tá... Tudo bem, o tema às vezes é atual. Mas quando você usa uma marcação como essa, você pode indicar que, na verdade, aquilo que você está falando é contraditório. Hoje em dia é uma grande preocupação da sociedade a corrupção. Hoje em dia, a corrupção é uma preocupação da nossa sociedade? Não, essa é uma preocupação atemporal. Tá? A gente pode pensar historicamente como é que a coisa surgiu e tudo mais, como é que ela se embrenhou na nossa cultura, mas isso não é uma preocupação de agora. Então, daí o erro de a gente começar com essas marcações. Tá? Outra coisa, no mundo em que vivemos. É uma mania de escrever no mundo em que vivemos, como se isso fosse diferente, como se isso fosse bonito, qualquer coisa assim, e não é. Tá? Hoje em dia, no mundo em que vivemos, a gente de 100 redações, a gente pega, sei lá, 80 redações com marcações como essas aí. Tá? Então vamos lá, isso é uma coisa que você vai evitar, a partir de agora você vai evitar. Tá? O que você vai fazer? Vamos pensar em algumas coisas? Se a gente está pensando em redação do Enem, nós estamos falando de temas que têm ligação com o social, nós estamos falando de temas que têm ligação com as ciências humanas, com as ciências da natureza, tá? Então você tem tema ligado à biologia, você tem tema ligado à história, à sociologia, à filosofia, à arte, tá certo? À literatura. Então, por que não a gente se apegar a um conhecimento que a gente tem de uma dessas áreas para começar o nosso texto? Por que não colocar a nossa tese dentro de uma perspectiva histórica, por exemplo? Então você começar o seu texto citando um fato histórico, já contextualiza o leitor mais ou menos o caminho que você vai seguir dentro do texto. Então você vai escolher ali de repente um fato histórico mais relevante, né, um fato histórico que seja mais interessante e vai colocar ali sua tese. Lembrando que tese é aquela opinião que a gente vai defender ao longo do texto. É uma espécie de slogan. Tenta pensar na tese como uma espécie de slogan que você vai defender ao longo do texto. Tá? Então você pode começar seu texto, por exemplo, agora numa outra perspectiva, fazendo uma definição, né, com o seu conhecimento enciclopédico. Então, quando você vai, por exemplo, a uma enciclopédia ou a um dicionário, aquele texto que você vê lá chama-se verbete, o gênero verbete. Você começar uma dissertação com verbete, por exemplo, além de você mostrar o seu conhecimento acumulado, o seu repertório sociocultural produtivo, você está fugindo do senso comum das redações e das dissertações que normalmente o pessoal faz. Beleza? A gente pode pensar, além dessa definição, eu posso pensar, por exemplo, em perguntas que gerem reflexão no meu leitor sobre aquela discussão. Essas perguntas, que você pode fazer 2 ou 3 perguntas, devido ao tamanho da redação do Enem, né, a extensão de 30 linhas no máximo, essas perguntas são ótimas, por exemplo, para você respondê-las no desenvolvimento. São 2 perguntas que você pode fazer associadas à sua tese e que serão respondidas ao longo do texto. Tá? É uma outra dica também interessante de você saber como começar seu texto sem fugir do tema e fugindo, obviamente, daquele senso comum, daquele lugar comum que todo mundo está acostumado a fazer. Beleza? Uma outra ideia possível é a de confronto, ou seja, você pegar 2 aspectos do tema, esses aspectos são diversos, né? Quer dizer, são contrários, e aí o que você vai fazer? Você vai mostrar que existe um lado da questão, vai mostrar que existe um outro lado da questão, vai deixar claro que existe um problema em relação a essa polêmica, vai discutir isso ao longo do texto, quer dizer, você vai selecionar ali de repente um parágrafo para falar de um aspecto A, e depois você vai pegar um outro parágrafo para você falar do aspecto B, até que no final do texto, para fazer sua proposta de intervenção, você mostra de que lado você está.
né? Então, são 4 possibilidades que eu mostrei para você aqui de como começar o texto. Vamos revisar? Então, eu posso começar meu texto com uma alusão histórica, eu posso começar meu texto com um verbete ou com uma definição, com um conceito, eu posso começar fazendo perguntas que eu vou responder ao longo do texto, e eu posso começar fazendo esse confronto, né? Essa ideia de oposição e comparação, beleza? Não existe um jeito certo de a gente começar a redação, tá? Não existe uma única maneira de a gente começar o texto. Agora, essas 4 dicas te dão ideias de como você fugir daquele lugar comum que é o atualmente no mundo em que vivemos, beleza? Bom, eu vou me despedindo por aqui, espero que a gente possa se ver nos próximos 5 minutos de Crime Ideia. Valeu!